Temos aqui o Arnaldo Medeiros, que é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. É o segundo homem do Ministério da Saúde, depois do Pazuello, é o Arnaldo que está com a gente aqui. É um prazer falar com ele. Arnaldo, bom dia, um prazer falar com o senhor no meio de uma situação grave que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Vem em boa hora essa entrevista. Como vai o senhor? Bem de saúde, tranquilo? Olá, Datena, tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Muita luta, né, mas muito felizes, é uma luta grande, como você falou, num momento extremamente crucial, importante para a população brasileira, mas também muito feliz por estar trabalhando e entregando à população brasileira o que talvez hoje seja o sonho de consumo de todos nós, né? Temos a vacina e começamos, portanto, no Brasil a vacinação. E nesse sentido, eu quero agradecer a oportunidade a toda a população brasileira e a você, e a oportunidade aos ouvintes de estar nos acompanhando nessa entrevista. Hoje é um dia muito importante que a gente deve receber os lotes entre hoje e amanhã da vacina de Oxford que vem da Índia, não é? Parece que essa vacina saiu ontem da planta que é considerada a farmácia do mundo, o maior fabricante de vacinas do mundo, foi para Mumbai e vem para o Brasil e deve chegar entre hoje e amanhã. Queria saber se chega entre hoje e amanhã e como foi o acordo para liberar esse lote de vacinas, de 2 milhões de vacinas. Não é muito, mas é o começo e pode ser o início de destravar um processo que pode ajudar muito o Brasil, que aí já teríamos pelo menos 2 frentes abertas da vacina de Oxford, com quem o governo brasileiro tem acordo já há muito tempo, né? Parece que tem 100 milhões de doses já compradas, e a Sinovac, a Coronavac, que já está sendo aplicada no Brasil, mas com dificuldades também de entrega de insumos. Então, se chega mesmo hoje ou amanhã esse lote de 2 milhões de vacinas de Oxford, que vem da Índia, se é o início de um processo para que outros lotes venham rapidamente, porque o Brasil precisa, e enfim, não é? Como é que está andando o processo de vacinação no Brasil? Perfeito, Datena. Realmente, né, acho que os lotes que saíram já, né, já saíram da China, que é um voo da Índia, que saíram da Índia, é um voo obviamente longo, né, mas já saíram da Índia, está com previsão de chegada em São Paulo hoje, acho que hoje é tarde, né, acho que pelo que tudo parece, chega hoje à tarde. É um lote importantíssimo, porque são doses prontas da chamada vacina de Oxford, da AstraZeneca, que eu prefiro chamar vacina da Fiocruz Covid, né, porque é que vai ser o nosso fabricante. É uma vacina que também será em 2 doses, mas qual é o grande diferencial dessa vacina? É que o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose da pena são de 3 meses. E, portanto, esse quantitativo de 2 milhões efetivamente dá para imunizar 2 milhões de brasileiros. E com isso nós vamos avançando, né? Não é nada, com os 6 milhões que nós adquirimos, né, no início da semana, que distribuímos de maneira bastante eficaz, porque em torno de 24 horas, num país continental como o nosso, Datena, nós distribuímos as 6 milhões de doses que vão imunizar, né, que vão garantir a imunidade de 3 milhões de brasileiros. E agora, com esses 2 milhões da vacina da Fiocruz, nós iremos, portanto, imunizar mais 2 milhões de brasileiros. Então essa, para nós, é uma grande alegria, uma expectativa muito grande de começarmos rapidamente essa distribuição e garantirmos a continuidade da imunidade da população brasileira. Bom, sorte do Brasil desse esquema todo que o mundo está vivendo, dessa situação toda, que nós temos 2 grandes institutos de produção de vacina. Primeiro o Butantan, que é o maior do hemisfério sul, e a Fiocruz. Os 2 são institutos centenários de cientistas ultra capazes e com capacidade de produção de vacina para suprir o que a gente precisa, se a gente tiver insumos para produzir essas vacinas. Pelo que eu entendi, esses 2 milhões de doses que vêm da Índia já vêm prontos, já vêm vazados e, pelo que eu entendi ontem, numa entrevista, como é que a gente faz uma vacina?
A gente pega esses ingredientes como se fosse ingredientes de um bolo e coloca, e invasa dentro de um vidrinho e aí temos a vacina porque nós não temos a tecnologia para a fabricação do INFA, que é o ingrediente do bolo. Isso demora alguns meses, né? Como é que o Ministério está acompanhando, por exemplo, os insumos que deveriam vir da China para o Butantan, para o envasamento aqui da a mistura do bolo da Coronavac? Veja bem, tanto o IFA, né, como eu gostei muito da ideia do bolo, né, que é coisa que todo brasileiro entende um pouquinho, né, que para fazer um bolo eu preciso de alguns ingredientes. E, portanto, assim, esse bolo é um pouco mais demorado que o... precisamos também de alguns ingredientes, né? O principal ingrediente desse bolo, que é a vacina, se você me permite, pegando a analogia que você utilizou, Lavera, é o que nós chamamos de IFA, né? Que é o insumo farmacêutico ativo, né? A China, ele tanto tem a produção do IFA para a produção da vacina do Butantan, da vacina Butantan Covid, como eu costumo chamar, e assim como também existe uma planta na China que também está produzindo o IFA para a vacina da Fiocruz, da Oxford, né, que eu prefiro chamar da Fiocruz Covid. Né, para a gente lembrar sempre os nossos grandes laboratórios, como você falou, dos grandes laboratórios públicos brasileiros, produtores de vacina, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, que são grandes parceiros do nosso Programa Nacional de Imunização. Obviamente que o governo brasileiro está fazendo todas as tratativas junto com o governo chinês para fazer a liberação desses IFAs e aí, consequentemente, a gente ter uma produção, digamos assim, uma produção brasileira, né, e continuada das nossas vacinas. Havia perspectiva de que, olha, a Anvisa vai segurar a vacina da Coronavac por causa do Dória, vai facilitar para a Oxford por causa do Bolsonaro e tal, e a Anvisa não fez isso. Eu, desde o começo, sempre confiei demais no Barra Torres, na integridade do Barra Torres. É uma pessoa que eu gosto particularmente e passei a admirar. Ontem a gente já tinha a informação de que a Anvisa hoje estaria aprovando mais 2 lotes da Coronavac. Isso deve acontecer em reunião, se já não aconteceu, não sei que horas era, acordei tarde hoje, mas vai acontecer e parece que devem ser aprovados esses 2 lotes pela Anvisa. Como é que o senhor está analisando o trabalho da Anvisa nesse processo todo? Excelente, Datena, e quero de novo esclarecer a população brasileira de uma coisa que nós, com todas as nossas entrevistas, falávamos anteriormente, né? Havia uma pressão muito grande de quando vai ser começar a vacinar, se está pronto, se não está pronto, se o plano está pronto, se o plano de operacionalização estava pronto ou não, e nós sempre dizíamos, o plano está pronto, mas nós só podemos começar a vacinar o país a partir de que qualquer fabricante peça o registro da Anvisa. Porque, Datena, é fundamental a população entender que a Anvisa é uma agência reguladora, a nossa agência reguladora, que tem um nome qualificado internacionalmente. E isso nos dá a segurança de que um insumo farmacêutico, um insumo de uso em ser humano, como por exemplo a vacina e medicamentos, quando tem o registro da Anvisa, é porque ele passou pelo rigor científico de uma grande agência regulatória. Todos nós brasileiros devemos ter orgulho da nossa Anvisa. Se às vezes a gente acha que deveria ser mais rápido, de uma forma ou de outra, às vezes é a percepção pessoal, mas a Anvisa tem que trabalhar de maneira científica e segura, para que quando ela disser assim, olha, tal insumo, tal vacina, ela pode ser aplicada, nós tenhamos a segurança de tomarmos esse insumo farmacológico, insumo biológico, imunobiológico, como é o caso de uma vacina, para termos essa segurança da população brasileira. Né? Então eu costumo dizer sempre isso, Datena. A gente precisa confiar na Anvisa, e esperar que a Anvisa faça o seu trabalho de maneira isenta, de maneira tranquila, de maneira científica, tá claro? E aí, uma vez tendo o registro da Anvisa e as doses disponíveis, aí sim cabe ao Ministério
distribuir de maneira igualitária, proporcional para os 27 estados da nossa federação. Por quê? Porque somos uma única nação. Essa que é a verdade, Datena. Somos uma única nação. E eu, enquanto secretário de Vigilância em Saúde, né, do Programa Nacional de Imunização, quando eu penso em imunizar, eu quero que cada brasileiro seja protegido. O brasileiro que está no norte, no sul, no leste e no oeste, nós queremos cada vez mais contribuir e trabalhar diuturnamente para que cada brasileiro seja protegido, havendo, portanto, a disponibilidade das doses com registro da Anvisa. Esse é o X da questão. Por exemplo, ontem veio uma notícia da Europa que a Itália, que gastou milhões de euros para conseguir um acordo com a Pfizer e pagar esse acordo com a Pfizer, estava ameaçando processar a Pfizer, se já não fez, porque a Pfizer disse que não vai entregar as vacinas que já estavam acordadas com a Itália. Isso vai acontecer com muitos países europeus. Os americanos, enquanto não vacinarem os seus cidadãos, eles não vão entregar para outros países. Foi o que o ministro da Índia acabou dizendo, é que a Índia fabrica muita vacina mesmo, tanto que essa fábrica que pegou fogo ontem, de onde vem a coronavírus, é considerada a farmácia do mundo, é o maior fabricante de vacinas do mundo. China e Índia produzem 90% de insumos ou remédios já prontos para o mundo inteiro, não é? Então, nesse caso específico, o quadro fica pior. Há críticas de que o governo brasileiro demorou em fazer acordos para conseguir vacina, que a Pfizer já tinha oferecido acordo de 70 milhões de doses para o Brasil, esse acordo não foi fechado, disse que porque questões contratuais. A verdade é que nós temos hoje só duas vacinas, a de Oxford e também que é da Fiocruz e a do Butantan. Vamos definir assim, só temos duas vacinas. E o quadro fica pior porque mesmo quem já pagou pelas vacinas, mesmo quem já gastou e acertou os contratos, não vai receber em tempo hábil. E o Brasil, o senhor considera justa essas críticas que o governo, o Ministério recebem de que nós administramos mal a questão das vacinas, que apostamos em poucos fornecedores? Não, de forma nenhuma. Eu acho justo. Honestamente falando, de maneira clara, respondendo sua pergunta de maneira bastante tranquila, acho justo. Nossa primeira aposta, vamos dizer assim, né, foi com a vacina, a chamada vacina de Oxford, que de todas as vacinas hoje, de mais de 200 vacinas que existem em desenvolvimento no mundo, é a vacina, é o fabricante que tem o maior estudo de fase 3 no mundo inteiro. Então, você está se falando de uma vacina que tem uma alta, um background científico, vamos dizer assim, extremamente importante, né? Paralelo a isso, também favorecemos também a produção, o acordo que foi feito com o Instituto Butantan com a Sinovac. Paralelo a isso, nós tivemos conversas com todos os players, com todos os fabricantes da Atena. Todos os que nos procuraram, nós conversamos, né? Para você ter uma ideia, uma vacina que que eu acho uma vacina interessante, muito do ponto de vista científico, muito boa, da Janssen, né? Que está em desenvolvimento fase 3, inclusive no nosso país, mas a Janssen só tem disponibilidade de doses de maneira significativa para o Brasil a partir do segundo semestre. Percebe? Então, assim, é injusto quando se fala isso, né? Agora, quando eu penso, Datena, e aí eu acho que talvez essa reflexão seja importante. Quando nós pensamos, vamos falar assim, quando nós pensamos em Brasil em comparação a outros países, nós temos como diferencial o Programa Nacional de Imunização. Veja, por exemplo, a distribuição de vacinas e a imunização que está acontecendo nos Estados Unidos, o quão errática ela é em termos de nação como um todo. Porque nenhum país do mundo, Datena, tem um programa nacional de imunização como o nosso, que temos 38 mil salas de vacinação, uma capilaridade imensa.
né, pactuado com as 27 unidades da federação. A cada ano, nós distribuímos mais de 300 milhões de doses de vacina nesse país, para os mais diversos, né, agravos. Né? O nosso portfólio de vacina é cerca de 30 vacinas de tipos diferentes. Então, a nossa capacidade de imunizar a nossa população é muito grande. E nós temos essa capacidade, tanto de distribuir, quanto de imunizar na ponta. À medida que essas doses forem chegando, e elas vão chegando a partir de agora, de maneira gradual, porém de maneira consistente, em pouco tempo a gente acredita que nós teremos um Brasil imunizado. E de uma forma que somos uma única nação. Quando o ministro Pazuello diz que a gente vai receber uma enxurrada de vacinas, não é? Significa que outros acordos estão sendo fechados, mas como é que a gente pode receber uma enxurrada de vacinas se mesmo os países que já pagaram por vacina não estão recebendo? De onde vêm essas vacinas? Veja bem, quando o ministro Pazuello fala que nós vamos receber uma enxurrada de vacinas a partir de agora, é porque cada vez mais vai chegando cada vez mais players, porque as vacinas vão obtendo seus registros nos mais diversos lugares, e óbvio, né, o mercado brasileiro, o Ministério Público, né, o Ministério da Saúde é o grande comprador de vacinas no país, porque a gente garante, através do Sistema Único de Saúde, vacina gratuita, né, para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde, pelo óbvio, ele é um grande atrativo, né, para os diversos fabricantes. Né? E cada vez mais tem chegado, quando ele fala de enxurradas, é isso, que cada vez mais tem chegado fabricantes oferecendo doses ao nosso país, das mais diversas plataformas, como nós chamamos. Né? E para todos nós dizemos, nós queremos adquirir, porque nós queremos imunizar o mais rápido possível a população brasileira. Mas para adquirirmos qualquer quantitativo de doses, de qualquer que seja essa vacina, digamos assim, este fabricante, essa vacina precisa estar registrada na Anvisa, ainda aprovada que seja pela um Anvisa. Emergencial. Eu acabei de falar com o Jabas, que é representante da organização importante da América, não é? Da Organização Pan-Americana. E ele me disse o seguinte, Datena, à medida que as vacinas vão tornando-se mais escassas, os caras estão cobrando mais caro. É impensável isso, mas está acontecendo. Parece que a gente já vai pagar mais caro pelas doses aí, é a notícia que eu tenho, esses 2 milhões de doses que vem de Oxford. Está acontecendo isso? O pessoal que está fabricando vacinas está cobrando mais caro porque tem menos vacina do mundo? Seria um jogo comercial aceitável se não estivesse em risco vidas humanas, mas está acontecendo isso, Arnaldo? Veja bem, Datena, com relação à vacina de Oxford, né, a vacina da Fiocruz, nós fizemos uma encomenda tecnológica no qual tinha 100 milhões de doses contratuadas, né, que estão contratualizadas, 100 milhões de doses a um preço de 3 dólares e qualquer coisa, 3 dólares e 60, qualquer coisa do tipo, né? Dessas doses que serão produzidas aqui no Brasil, né? Entenda que vai vir o IFA e nós vamos invasar e produzir aqui no Brasil, tá claro? Esse foi o preço que nós pagamos à AstraZeneca através daquela encomenda tecnológica. Entendi, a que vem já está pronta, né? Já entendi, e a que vem está pronta. Isso, essa que nós pagamos 3,70, se a memória não me falha, peço desculpas porque é muito número na minha cabeça, mas assim, era em torno de 3,70, 3,65. Isso com os ingredientes para a gente fabricar o bolo. Mas eu tenho a impressão que você vai... Essas 2 milhões de doses que nós estamos adquirindo já estão prontas. O bolo está pronto, percebe? O bolo está pronto. E aí, né, para essas 2 milhões de doses, ela foi para o preço que mais ou menos é o preço do mercado, e que por enquanto o preço do mercado está por dose aproximadamente 10 dólares. Olha, há uma mobilização até humanitária dos 22 governadores da União, né, que vão repassar vacinas para o Amazonas, para Manaus, que está numa situação difícil, e cidades lá do interior, reservas indígenas
e tudo mais, né? Mas como é que eles vão repassar essas vacinas se nem vacina a gente tem para atender? Não sei quanto tempo a gente tem de vacina para continuar vacinando agora. Por isso que é importante a gente saber como é que está o andamento das negociações do governo brasileiro, não só em relação a conseguir mais vacinas prontas ou então os insumos que vêm da China. Em que pese está, em que ponto está essa negociação? Ontem eu falei com o presidente Temer, que gentilmente se prontificou a conversar com o embaixador chinês que ele fez, quer dizer, está todo mundo querendo ajudar. Em que ponto estão essas negociações? É importante saber, Arnaldo. Essa pergunta é fundamental, Datena. Eu acho que sobe de nível, né, digamos assim, a resposta mais concreta, mas até onde eu sei, e eu vi do próprio ministro ontem, nós estávamos lançando um grande programa, né, que nós lançamos ontem, chamado Imuniza SUS, que é um programa de capacitação para todos os profissionais da saúde que trabalham nas salas de vacinação, juntamente com o CONASEMES. E durante a coletiva eu vi o ministro dizendo que as tratativas junto com, vamos dizer assim, com a China estão indo cada vez em passos largos, né, para um bom desfecho, né, digamos assim, para o desfecho esperado para todos nós. Então essa é a informação concreta que eu tenho. Importante também a negociação do governo brasileiro com o COVAX. Né? Nós compramos aí 10% da população do país. Né? O COVAX vai distribuir vacinas para países mais pobres inicialmente. Mas como é que estão as negociações com o COVAX? E há a possibilidade de países que já têm mais imunizantes, mais vacinas, abrirem mão dos 20% deles e às vezes até da totalidade deles com o COVAX, que é um mecanismo que independe de relações governamentais, ele mesmo adquire as vacinas e as distribui. O Brasil tem 10% desse lote garantido. Isso pode aumentar, a negociação pode chegar a 20%, porque é mais fácil conseguir as vacinas pelo COVAX. A gente tem o contrato inicial, né, foi de no mínimo 10% da população brasileira em 2 doses, o que daria em cerca de 42 milhões de doses garantidas, né? Porque se a gente pensar que a população brasileira é 210 milhões, seria mais ou menos 20 milhões, 21 milhões, né? De uma dose, e em 2 doses daria aproximadamente 42 milhões, né? Eu sou o ponto focal, eu sou um dos pontos focais da COVAX Facility aqui no Brasil, né, pelo óbvio, e nós temos uma reunião, se a memória não me falha, marcada para o dia 28, né, se a memória não me falha, nós temos uma reunião com todos os participantes do COVAX Facility no dia 28, onde a gente vai ter uma atualização com relação a essa distribuição, com a disponibilidade de distribuição de doses dos países que são participantes do COVAX Facility. Mas isso que você falou, Datena, é muito importante, né? Esse consórcio do COVAX Facility, né, ele é um consórcio no qual ele prevê, inclusive, para os países que se aderiram a esse consórcio, um caráter humanitário para países mais pobres, digamos assim, economicamente menos desenvolvidos, que não têm uma capacidade financeira de contribuir ou de adquirir vacinas de forma mais rápida, esses países poderem receber doses de forma humanitária. Mas, assim, a atualização do COVAX Facility, nós teremos uma reunião, acho que é no dia 28, se a memória não me falha, na minha agenda, já está marcado com relação a isso. Após essa reunião, posso até depois passar para você as informações que nós tivermos com relação a isso. Olha, a sua memória pode não falhar, porque eu percebi que você tem uma memória boa. E a confusão é grande, mas a minha já está falhando faz tempo, porque a gente está numa encrenca mundial terrível, até que a sua memória está boa demais. O senhor falou da vacina da Janssen, mas eu conversei com o Barra Torres aqui, acho que foi essa semana ainda, sobre a Sputnik V, que haviam dito que a Anvisa tinha rejeitado a Sputnik V. Ele falou, não, Datena, absolutamente, pelo contrário. A gente continua mantendo contato com o Instituto Gamaleia e estamos recebendo os documentos necessários, como foi
com a Coronavac, a Sinovac, como foi com Oxford, a vacina da Fiocruz. Então, nós continuamos em pleno andamento também para analisar a vacina russa e, se ela tiver condição, se chegar e for aprovada pela Anvisa, vai ser usada. É isso mesmo que está acontecendo, não é? É isso mesmo. Na verdade, qual é a questão? A Anvisa, né, de maneira extremamente coerente, extremamente científica, ela estabeleceu que um dos critérios para dar registro emergencial é que o fabricante tenha fase 3. Tem a fase 3 no Brasil, né? Hoje, no país, nós temos apenas 4 fabricantes em fase 3 no Brasil, que é a AstraZeneca, a da Fiocruz, a do Butantan, a Pfizer e a Janssen, né? Então, a Sputnik, né, através da União Química, pediu a licença, digamos assim, foi apresentar a documentação para iniciar a fase 3, porque uma vez que tem a autorização para iniciar a fase 3, após uma semana, após poucos dias após iniciada, ela pode submeter o pedido emergencial para o uso emergencial da vacina, né? E geralmente quando você entrega a documentação para pedir a fase 3, é um dossiê, são vários, tem um checklist de documentos muito grandes. Então, às vezes, na primeira reunião, você não está com toda a documentação que é aquilo que foi solicitado. E aí a Anvisa pede novos documentos, e aí o fabricante entrega os novos documentos que foram solicitados, e dessa forma é um processo que a gente chama até de submissão contínua, que ela vai analisando os documentos até a plenitude desses documentos, e aí ela possa ter a emissão desse parecer. Né, ficou dizendo, né, saiu na imprensa de que a Anvisa tinha, digamos assim, rejeitado o pedido, mas eu entendi que a Anvisa pediu novas documentações à União Química para a Sputnik para fazer uma avaliação continuada do pedido de iniciação da fase 3 para, na sequência, fazer o pedido, analisar o pedido para uso emergencial. Bom, pelo que eu entendi, e para finalizar, dos cientistas todos que conversaram com a gente, ontem 2 importantes cientistas falaram aqui, que a vacina, para esse primeiro momento que é grave do Brasil e do mundo, muito grave do Brasil e do mundo, com essas novas cepas que estão aparecendo aí e que estão complicando ainda mais a situação, e que os países do mundo inteiro estão fechando e tomando medidas restritivas, os Estados Unidos prometem ser mais sérios ainda em relação a essas medidas restritivas do que o Trump foi. Enfim, a única coisa que existe para combater essas novas cepas e o aumento de casos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, Israel fez lockdown e os resultados foram positivos e daí por diante, né? A gente até agora só falou de vacina, mas a gente está numa situação extrema. A vacina não serviria agora para combater a situação, por exemplo, de Manaus. Demora de 3 meses a 6 meses para a gente ter primeiro o resultado da primeira dose e talvez de 1 ano para saber se a vacina que tem lá 95% de proteção, ela vai ter mesmo aplicada em massa, porque o grupo de controle é diferente de você aplicar em massa. Então a situação de Manaus que nós temos hoje, que é uma situação drástica, lamentável, o Ministério esteve lá e diziam que o Ministério sabia muito antes do que estava acontecendo em Manaus e que não tomou providências, não é? Até que ponto o senhor aceita essa crítica e até que ponto o Ministério está interagindo hoje em Manaus para aliviar a situação de Manaus e até que ponto as medidas restritivas que vão ser tomadas em boa parte do Brasil? São Paulo hoje fecha tudo, né, a partir das 20 horas e fim de semana para o dia inteiro, a não ser serviços essenciais. Até que ponto isso pode ser aplicado no Brasil? Até que ponto o povo aceitaria isso no Brasil? E até que ponto é a gravidade hoje de Manaus e nós vamos resolver o problema de Manaus e vamos ter que enfrentar uma situação séria que o mundo está enfrentando, principalmente em relação às variantes do coronavírus? Veja bem, Datena, eu discordo quando as pessoas falam que o Ministério da Saúde não tomou providências com relação
a Manaus ou a qualquer outra unidade da Federação Brasileira com relação ao combate à pandemia, né? O Ministério da Saúde, de maneira consistente e permanente, tem monitorado e tem disponibilizado orçamento para que os seus gestores locais, né, adquiram e façam todas as medidas necessárias para o combate à pandemia. E aí eu estou falando em termos de país como um todo, né, em termos de país como um todo. Com relação a Manaus, a gente tem uma preocupação maior com relação à variante, né, eu acho que ficou todo mundo avaliando isso, né, ficou todo mundo sabendo, porque teve quatro pacientes, 4 brasileiros que ao chegar no Japão isso foi identificado, essas amostras foram sequenciadas e verificou-se que se tratava talvez de uma nova variante. É importante dizer que hoje no Brasil circulam, né, o vírus ele muta muito fácil, então circulam várias variantes no Brasil, mas assim que nós soubemos que tinha uma variante que parecia ser uma variante, e é uma variante diferente em Manaus, nós imediatamente recolhemos 200 amostras do ponto de vista epidemiológico. Essas 200 amostras estão sendo sequenciadas no IEC para termos uma avaliação concreta do impacto epidemiológico e genético da evolução desse vírus, dessa variante em Manaus. Paralelo a isso, estamos mandando uma equipe de vigilância em saúde para fazer o inquérito, né, epidemiológico na região, para entendermos exatamente qual o impacto que essa variante, do ponto de vista sanitário, representa, representa se nós estamos realmente lidando com uma variante que possa ter um impacto significativo com relação a transmissibilidade e a progressão da doença. Nesse contexto, já querendo agradecer a oportunidade que você me deu aqui de falar com a população brasileira, o que é nós temos que encerrar, né? Eu gostaria temos que encerrar. Eu só queria o Arnaldo, e relembrar que é extremamente importante que, né, embora a vacinação seja uma estratégia de saúde pública, durante todo esse período é fundamental mantermos o uso das máscaras, fazermos a higienização das mãos com álcool ou com sabão, evitarmos a aglomeração, fazermos a higienização do superfície, manter a nossa etiqueta respiratória, né? E, fundamentalmente, em casos de aparecer sintomas, não fique em casa. Procure o seu médico, procure a sua UBS, procure o seu médico da sua confiança, para que desde o início ele possa lhe avaliar, né, fazer a análise clínica dele e a partir daí ele avançar em uma conduta clínica que ele entender que é fundamental para a sua saúde, né? Porque nós somos todos uma nação da Atena e queremos esse Brasil imunizado. Acabou o tempo da assessoria, porque o ministro, apesar de ter o secretário, apesar de ter memória, e é difícil manter a memória hoje em dia, ele tem agenda e tem que cumprir. Mas dá para fazer só uma última perguntinha, rapidinha, pela sua gentileza, o senhor foi gentil até agora, e muito gentil, né? Parece uma pessoa gentil, não lhe conheço, mas parece uma pessoa muito gentil, e é difícil manter a gentileza num momento como esse, e a calma num momento como esse. Eu acho que se o senhor falasse mais pelo Ministério, a coisa teria dado mais certo. O senhor tem uma perspectiva de quando a gente pode ter um projeto de vacinação mesmo, primeiro emergencial, mas total, e quando que o Brasil poderia começar uma vacinação em massa, se o Ministério já tem essa projeção? Veja bem, a gente acredita que, o Ministério da Saúde tem contratualizado para o ano de 2021 aproximadamente 375 milhões de doses ao longo de 2021. E nós acreditamos, né, que com a regularização, né, do IFA, a produção nacional vai aumentar, né? E com isso a gente vai ter um impacto bastante significativo da imunização do nosso país ainda no primeiro semestre desse ano. Essas são todas as nossas expectativas, esse é todo o nosso trabalho de planejamento e com isso a gente acredita que a gente vai proteger, né, contribuir para a proteção brasileira e imunizarmos o nosso país.
Secretário, um ótimo dia, saúde a todos nós. Foi uma entrevista muito bacana, eu acho que atendeu os objetivos de quem está ouvindo a gente aqui. Um abraço grande. Muito obrigado, Datena. Um abraço a todos. Fique com Deus.